Mano, e o pessoal do Arena SBT aí detonaram, acabaram com a raça do Kaká e pediram para ele amanhã aí fazer a rescisão e dar tchau pro Corinthians. Detonaram a CBF, a arbitragem, um novo assalto contra o Corinthians e outro pênalti a favor do Internacional. Falaram tudo da partida, debate pegou fogo ao vivo no Arena SBT. Também o desabafo e todas as palavras de Osmar Stable na zona mista lá do Beira-Rio depois da partida de Corinthians e Internacional. Se inscreva aí no canal Fiel, fortaleça com o like de sempre, já deixa a sua opinião aqui nos comentários. Foi pênalti ou não? E o que você achou da atitude de Kaká na partida de hoje? Eu sou o Luan, bora pro vídeo. E Marco Belo, o que falar do Corinthians, o que falar do Kaká, o que falar da arbitragem? Não foi um grande jogo, mas para variar, desde o século XII, mais polêmicas de arbitragem entre Internacional e Corinthians. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, Marco Belo. Prazer é meu, boa noite, Mauro, galera. Cara, o que falar do jogo do Corinthians contra o Internacional? Um jogo em que o Dorival Júnior entrou com uma formação alternativa, com 3 zagueiros, surpreendendo todo mundo, colocando Martínez no banco de reservas, vários jogadores titulares no banco de reservas. Deu certo, o Corinthians saiu na frente, gol aí que a gente tá vendo do Guinegão no cruzamento do Mateuzinho, mais um gol do Guinegão. E aí no final do jogo já tinham passado os acréscimos, eram 50 minutos, aos 51, aí o Kaká resolve puxar a camisa do Bruno Henrique, o árbitro da pênalti, e o Internacional empata a partida. O Corinthians perdeu 2 pontos em Porto Alegre. Pelas circunstâncias, eu vou falar muito também de arbitragem, para variar o que a gente mais fala. Vamos falar de calendário, vamos falar de Champions League, vamos falar de Carlo Ancelotti e vamos falar também com o nosso convidado especialíssimo, Edno. Prazer tê-lo aqui. Como é que você está, Edno? Tudo bem? Boa noite, Mauro. Prazer estar com vocês aqui. Primeira vez, né? Primeira vez, de muitas, se Deus quiser. Edno, quantos clubes na carreira? Se não me engano, 29 clubes na carreira. Se eu não me engano. Entre idas e vindas, né? Por exemplo, só a Portuguesa foram 3 vezes. 3 vezes. Portuguesa foi 3 vezes. Foi muitos clubes. Principalmente na Barcelona de 2011, né? Verdade. Ele era o Pelédino. Pelédino, sem dúvida. Um dos bons apelidos, né? 2011 foi um ano, né? Foi o auge da Portuguesa. Sim, e você participou da campeã brasileira. Você foi campeão brasileiro pelo Corinthians, você jogou 2 jogos. No Brasileiro 2011 e antes de ir para a Portuguesa, não foi? Isso, joguei, estava no Corinthians, né? E pedi para ser emprestado. Na verdade, tinha contrato com o Corinthians, pedi para ser emprestado. Né, o Edu tinha acabado de encerrar a carreira, tinha virado diretor. Conversei com o Edu conversou com o Tite, com o Andrés. E me liberaram. Eu acho que naquele momento fiz a melhor escolha. Né? Fui muito feliz naquele ano ali. Né, artilheiro da Portuguesa. E a gente está na história aí. Né? E bicampeão brasileiro, porque ele ganhou pelo Corinthians, né? Série A, e ganhou Série B também, para aquele baita time do Jorge. Mauro, você sabe que eu estava falando com o Edno? Eu já cobria o Corinthians quando o Edno chegou no Corinthians. 2008. E ele era disputado, 2008, ele era disputado por São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Verdade. Os 4 queriam ele e o Corinthians conseguiu contratar, né, não? Eu digo que nessa época aí, não só de São Paulo, né? Teve Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, né? Tinha vários, e ainda mais times até de fora, você jogou no PSV, Vitória Pilsen, você jogou, saiu, voltou, saiu. Pô, 29 clubes que ele jogou e uns 78 que fizeram o Edno. E aí ficou fácil jogar no Corinthians, porque chegou um tal de quem que chegou em 2009 ao Corinthians? O Ronaldo. O Ronaldo, só isso, mas enfim. Vamos o quê agora, Tanquinho? Fabinho Soldado, reclamando da arbitragem no Beira-Rio no empate 1, Inter 1, Corinthians. O detalhe é que é o segundo jogo que o Corinthians tem feito dentro de campo o seu melhor, o Dorival tem feito um trabalho espetacular e a gente tem tido esse tipo de situações que complica. Então, de novo, são duas situações que aconteceu seguido contra o Corinthians, tá certo? E a gente aqui vem de uma forma que a gente não gostaria. Futebol é espetáculo, futebol a gente está falando pro torcedor, a gente queria que, dentro de campo, tudo se resolvesse dentro do campo. Mas a gente trabalha toda semana para poder fazer o melhor e, de novo, segundo jogo o Corinthians está sendo prejudicado, a gente não vai aceitar, não pode. O Corinthians é muito grande e a gente não quer, de maneira alguma, ser beneficiado, mas é difícil a gente, mais um jogo, ter esse tipo de comportamento. Corinthians vai à CBF? Vamos ver o que vai ter que ser feito. Bom, se for assim, vai estar todo mundo com a barraquinha na frente da CBF reclamando da arbitragem. Ninguém ajuda a arbitragem, mas também os árbitros não se ajudam. Outro aqui, o Kleber já está com a gente aqui, tá, né? Então, Kleber, boa noite, privilégio sempre tê-lo aqui no Arena SBT. Você marcaria esse polêmico pênalti no final de Inter e Corinthians? Boa noite, Kleber. Boa noite, Mauro, boa noite a todos. O Edno, prazer rever o Edno, nós já jogamos
várias vezes contra, nunca juntos, mas era um grande atacante também. Bom demais te rever, bom demais estar com você aqui. Ô Mauro, pra mim foi pênalti sim, eu acho que foi pênalti. É difícil a gente de casa saber a força do puxão, mas pra mim teve o puxão e pra mim o Kaká foi imprudente, né? Um lance que pra mim não daria em nada, não tinha necessidade nenhuma de ter puxado o Bruno Henrique, e pra mim foi pênalti sim. Então, mas é que tá, o Kleber, vamos lá. Imprudente o Kaká é. Quando ele pisa em campo, ele já tá sendo imprudente. Isso daí é fato. O imprudente que é o Scala, é o que você quis dizer também. Também, porque o Dorival, o Carrascal no primeiro tempo já tava dando mostras que ele ia expulsar o Kaká, porque toda jogada individual o Kaká tava dando no meio dele e não tava achando. Então o negócio é o seguinte, já acho que deveria sair no intervalo. Então, primeiro, imprudência do treinador em mantê-lo em campo. O Kaká, ele sempre vai ser imprudente em toda jogada. Porque o Kaká é isso, ele é fraco. É um zagueiro fraco. Porém, ô Kleber, você não quer contato, vai jogar peteca, irmão, vai jogar vôlei. Esse lance você falar que é pênalti é um escândalo. É um escândalo. Ele tem um braço nas costas do Bruno Henrique que não é suficiente para derrubar o jogador do Inter. O jogador do Inter valoriza a jogada, isso daí é fato, é evidente. E o árbitro, induzido pelo VAR, ele foi frouxo em marcar esse pênalti. Caseiro, foi árbitro caseiro. Porque o negócio é o seguinte, respeito aí todas as opiniões, se alguém divergir também aí e quiser concordar com o Kleber, vou fingir que eu vou respeitar, mas também não respeito. Porque o negócio é o seguinte, não foi pênalti, gente. Isso é uma indecência. O que está acontecendo no futebol brasileiro é uma indecência. Nesse ponto aí o Fabio Soldado ele tem razão. O Corinthians hoje ele foi prejudicado. O Inter ele já estava pronto, com o discurso pronto para abrir a choradeira, porque o Inter é especialista em chorar em lances contra o Corinthians, mas é fato. Eles já iam falar daquele lance lá do gol anulado e tudo mais. Se a gente fosse falar de polêmica nesse jogo, para mim, o gol do Hugo é muito teve dois lances impedidos, anulados. Anularam dois gols aí, um pro Corinthians e um pro Inter. Mas se a gente for falar de erro de arbitragem, é muito mais duvidosa a posição do Hugo naquele lance, que pra mim é a mesma linha, do que a interferência do jogador do Inter, que ali é inquestionável. Ele atrapalha a visão do goleiro do Corinthians. Os dois foram bem anulados, mas discutíveis. Ô Mauro, fala, Jorge Nicole. Pênalti, pra mim, pênalti, tô com o Kleber, discordo. Você tá maluco, discordo do Mano. O cara puxa, ele puxa. Mas o pior de tudo, sabe quanto custou o Kaká? Ou vai custar? Porque o Corinthians ainda não pagou. Isso aí não tem preço. 24 milhões de reais. Por um zagueiro de qualidade, não é que discutível, de péssima qualidade. O problema é que não é só o Kaká. O Félix Torres custou 10 milhões de reais e mais 41. E aí você vai somando vários zagueiros que o Corinthians andou contratando. O Kaká, você coloca o Kaká em campo e você se arrisca a ver algo como parecido. O Pedro Tchoca estava no banco. A justificativa do Dorival é que poderia se machucar, pô, mas o menino vai se machucar, não tem condição, não tem ritmo. E aí você fica com o Kaká, refém do Kaká, zagueiro de 24 milhões. Pra mim ele puxa e tira a vantagem, ele acaba chegando antes do Bruno Henrique por ter feito puxando. Mas eu concordo com vocês, o Kaká é imprudente e sempre foi. Agora, eu tô entre o Kleber e o Mano, porque o Kaká puxa, mas o Bruno Henrique cai acima da força do puxão do Kaká. Ou seja, o Bruno Henrique ele força. Valoriza. Existe o puxão, mas o Bruno Henrique valoriza. Agora, se você observar, o Maicon faz o sinal pro árbitro para terminar o jogo. E o árbitro faz o sinal de terminar. Aí acontece o lance e ele não termina. Ele desistiu de terminar o jogo para dar o pênalti. Não dá, né? Edno, você marcaria esse pênalti? Eu sempre digo que o atacante, que no caso o Bruno Henrique ali estava de atacante ali praticamente dentro da área, ele sempre tem vantagem, né? Qualquer encostãozinho hoje em dia estão dando. Né? Você olha o VAR aí, tem coisa que dá e tem coisa que não dá. Tem coisa que num jogo é uma coisa e no outro jogo é o mesmo lance e é outra coisa. Então, né, claro que ele está jogando dentro de casa, puxou, vai valorizar, né? Mas eu daria o pênalti. Eu só, antes de falar do que o Dorival Júnior acha sobre o Kaká, e aí vamos discutir bastante sobre isso, a regra, lamentavelmente, na minha opinião, mudou. Porque eu acho que quem vai puxar a camisa de um jogador já não está numa boa, né? É culposo, é doloso, ele tem intenção. Mas há alguns 4 ou 5 anos a regra mudou, dizendo que não basta puxar, tem que causar um impacto. Exato. Ou seja, então você tem que analisar e interpretar o impacto. Sim. Então você abre a discussão para qualquer coisa, né? Então foi impacto, puxou, não puxou. Mano, você que sabe bem puxar os pesos, era o suficiente para derrubar, para ser pênalti. Eu acho que não, ele coloca as mãos nas costas ali do Bruno Henrique, ele coloca a mão nas costas ali, pega um pouquinho da camisa porque tá suada, mas não é o suficiente, não é o suficiente para derrubar o jogador do Inter que valoriza a situação. Mas eu quero colocar na mesma conta aí também. Fala. Olha só, se você perceber, o Bruno Henrique ele já prepara para chutar. Ele tá preparado. Então
é óbvio que ele vai botar o corpo dele para trás. Quando o Kaká puxa, por mais que seja um puxão fraco, vai derrubar, porque o cara já tá fazendo um movimento de chute, entendeu? Então ele é imprudente, além de imprudente, é um puxão que acaba tirando o Bruno Henrique da jogada. Não, eu vou respeitar a sua opinião, apesar de não concordar, mas hoje eu tô educado. A minha do Edno, de todo mundo, inclusive do juiz. Não, o Marco Belo falou que não foi pênalti. O Mauro Betting também achou que não foi pênalti. Não falou não. O Marco Belo, ele quis te agradar porque ele é um convidado, ele é bem educado. Ficou com medo do seu cotovelo de ouro. Mas, ô Kleber, eu quero fazer um adendo aqui também, independente das opiniões aqui se foi pênalti ou não, mas um cara que tem que ser responsabilizado nesse lance também chama-se Romero. Romero, você teve 100%... Qual deles? Porque jogaram os dois. É que no final do jogo o irmão já estava no banco. O irmão do Inter já estava no banco. O Romero do Corinthians. Romero, você teve a oportunidade de acabar o jogo quando você teve a bola nos pés e você poderia ter chutado pra frente e quis fazer graça dando lateral pro Inter. Você também é culpado nessa derrota do Corinthians. O árbitro estava pronto para acabar o jogo se você tivesse estourado aquela bola pra frente. Você deu lateral pro Inter. Ô, Dorival Júnior, e o Kaká? O que você tem a dizer sobre o seu combatido? Quem que você gosta mais, Kaká ou Félix Torres, mano? Nossa, pra mim é farinha no mesmo saco. Manda os dois embora. Horrorosa. Calma, mano. Dorival Júnior e o Kaká. Pelo desgaste que o Tchoca teve, foi acima do normal. O que ele percorreu na partida, fatalmente ele teria muitas dificuldades no jogo de hoje. Mas tenho confiança no Kaká. Kaká também fez uma boa partida. Tomou o cartão amarelo no início, um fato natural, normal. Se comportou muito bem. Não vejo problemas nenhum, mas são dois jogadores que vêm entrando, vêm dando conta do recado. É aqui uma sequência de jogos em sequência, com o desgaste que vem acontecendo, com a entrega que essa equipe vem tendo. Se nós não mudarmos, não buscarmos estarmos com uma equipe com vigor em todos os momentos, nós teremos dificuldade. Alguns jogadores têm uma recuperação um pouco diferente, outros tiveram um desgaste muito alto. O Tchoca foi um deles. Então é por isso que não jogou. Pô, o moleque tem o quê? 20 e poucos anos de idade. Recuperação lenta. Recuperação lenta quem tem é meu avô, Dorival. Que se cair e quebrar o fêmur vai demorar um ano pra conseguir arrumar a perna. Ô, mano, só pra agora lembrar... o moleque com 20 anos de idade não consegue fazer 3 jogos seguidos, vai pro inferno. Antes do jogo contra o Flamengo, o Corinthians havia folgado no meio de semana. Então, mas é desculpa, cara. Esses treinadores hoje em dia, existe uma vitimização da profissão de jogador de futebol. Antigamente, na época do Kleber, do Edno, os caras jogavam até 3 vezes por semana e não tinham desculpinha de estar cansado. Em termos de quilometragem hoje, da época do Edno, até no começo do século, né? Se corria praticamente a mesma coisa, só que a intensidade hoje chega a ser 5 ou 6 vezes maior. Mas tudo evolui, Mauro. Por exemplo, antigamente um cara chegava... tudo evolui, vai. Não, mas vamos colocar aqui numa ordem cronológica que tudo existe uma evolução. Antigamente o cara vivia até 70 anos de idade e morria e todo mundo fala, pô, já morreu velho. Hoje em dia o cara vive até 100. E joga até 45, exato, sabe? As coisas evoluem. Antigamente o cara com 32 anos de idade era encarado como um atleta velho, hoje não. Então tudo evolui nesse sentido aqui. Por exemplo, mas antigamente não era uma intensidade tão alta, mas hoje em dia as chuteiras são mais leves, a roupa a bola é melhor. Não absorve suor. Quase todos os gramados são melhores que a outra bola é melhor, também. o cara tem uma suplementação que antigamente ele não tinha. Então existe sim uma vitimização da profissão de jogador de futebol. Vamos parar de romantizar a frescura. Esses caras hoje são tratados a pandeló, velho. Tá de brincadeira. Ô Mauro, o cara tem 20 e poucos anos de idade e não consegue fazer 3 partidas seguidas, velho. Um zagueiro. A gente não tá falando aqui de um velocista, um cara que dá tiro aí de 300 metros durante 45 minutos. A gente tá falando do zagueiro, cara. Olha pro inferno. Mas pra evitar que... Graças a Deus você não tem problema de quadril ainda, né? Graças a Deus. Kleber também não. Porque lamentavelmente outro dia, não vou citar qual jogador, faz uns 2, 3 meses, eu liguei pra ele e fazia tempo, pô, velho, tudo bem, como é que você tá? Quando você opera o quadril? Ele falou, como é que você sabe? Eu não sei, eu falei brincando, lamentavelmente acertei. Imagina operar o quadril do Hulk. É reformar uma mansão, velho. Imagina, Nicole. Depois dessa... O que eu tenho que fazer agora, até aqui? Depois do... Não, eu sei, mas deve chamar o Kleber, você não falou alguma coisa na minha orelha assim? São vozes. Daqui a pouco o Kleber fala, e daqui a pouco eu vou falar também de Flamengo e Cruzeiro. Que jogaço. Tem favorito Flamengo e Cruzeiro, ou Marco Belo? Empate é o favorito. Empate até é o favorito. Pra dar Animal um pouco mais de emoção no campeonato, né? Flamengo e Cruzeiro amanhã. Amanhã não, já hoje, né? Bom dia, já é quinta-feira. Pra mim o Flamengo é favorito. Flamengo é favorito, Jorge? Flamengo é favorito e se vencer, pra mim, tira o Cruzeiro da disputa, abre 7 pontos. 7 pontos com um jogo a menos.
Né? Mano, Flamengo e Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo é favorito e ganha com mais de 2 gols de diferença. Vai ser um jogaço. Para mim, acho que é 3-2 Flamengo, mas é só um palpite. Eu quero ouvir agora o presidente do Corinthians, Mário Stabile, adivinha, falando sobre a arbitragem. Boa noite a todos. Gente, estou vindo aqui para falar sobre a questão da CBF, a questão dos árbitros, e o que está acontecendo quase todos os jogos. Erro contra o Corinthians, todo o trabalho que se realiza vai por água abaixo. Na minha opinião, o segundo gol, mesma linha, era contra nós. Agora tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Dá para ver no que foi colocado pela imprensa, todo mundo está vendo que não existiu nada. Então o que nós queremos é o seguinte, é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Então eu queria desabafar aqui com vocês dizendo o seguinte, não dá para continuar assim, todo o trabalho vai por água abaixo. Então não adianta ficar cobrando o técnico, os jogadores, quando chega na hora ali as coisas mudam. Esse pênalti de última hora aí não existiu. E eu quero deixar para vocês aqui também que o árbitro foi pressionado no meio do intervalo. E eu quero ver se vai se colocar na súmula também isso daí. Então eu estou muito chateado, quero dizer para vocês que nós precisamos mudar isso. O Corinthians não pode, todo jogo, ser prejudicado. Todo mundo reclama da arbitragem, né? Que não é boa, tá? É o pior momento da história da arbitragem brasileira. Mas a frase, sempre o time X é prejudicado em todo jogo, é demais também, né? Você pode, minuto a minuto, falar, mas assim, Flamengo é sempre prejudicado, Palmeiras é sempre prejudicado, Corinthians é sempre prejudicado. Que não é verdade, né, Mauro? Claro que não. Porque na prática, os times pequenos é que são muito mais prejudicados do que os grandes. O Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, eles, na teoria, são menos prejudicados do que beneficiados. É importante lembrar que o Corinthians foi prejudicado no jogo contra o Flamengo. Sim. O gol do Flamengo, o segundo, nasce de um lateral mal marcado. Mas também polêmico. Não, pra mim foi muito claro que o lateral era a favor do Corinthians. Pra mim mas hoje é um lance polêmico, a gente não conseguiu chegar a um consenso. E assim, apontar a arbitragem muitas vezes tirar o foco. O Abel faz muito isso no Palmeiras, né? Sim. E além disso, você reclama agora para colher o fruto no próximo jogo. Você prepara o terreno e põe pressão no árbitro para a próxima partida. Com aquele ânimo todo, você viu o ânimo do Osmar Stabile, a revolta dele? Desabafo. Nossa, ele desabafando, reclamou que o Corinthians ia ser prejudicado. Não, mas, pô, bate na mesa, derruba a mesa, joga a já garrafa tem muita na gente imprensa, batendo na brincadeira. mesa. WhatsApp, mande mensagem pra gente. Olha o número. 11 97094 8837, tá? Mensagens como essa. Jorge Nicola, você que enxerga muito mais de futebol, tem mais visão do que eu, inclusive mais visão para ler o que tá escrito ali. Flávio Batista, dá uma água para o chorão do Mano. Está até vermelho. Foi tão pênalti que o Kaká perdeu até o tempo da bola. E aí, mano, o que você pode responder? O Kaká perde o tempo da bola fazendo pênalti ou não fazendo pênalti? Eu acho que sim. Porque o Kaká, ele poderia ter tomado a frente do Bruno Henrique, ele poderia ter feito uma marcação diferente do que ele fez. Tem mais corpo que o Bruno Henrique para poder tomar a frente do jogador do Inter. E para mim, ele colocar o braço nas costas do jogador do Inter, ele tá sendo imprudente. Mas não tô sendo chorão, não, tô sendo realista. O Corinthians ele foi prejudicado contra o Flamengo e foi prejudicado hoje novamente contra o Inter. Flávio Batista Silva. Marco Belo, você consegue chegar? Não, já foi. Agora tem mais esse tweet. Nelson. Foi muito pênalti, chora, mano. Ó, gente, mas só vale até 3 palavrões por tweet. É mesmo? Fora isso, é exagero. Tem mais um também, ô Jorge Nicola. O Milton escreve: ô mano, chora na cama que é quente. Quando é a favor de vocês, quando é a favor, vocês não reclamam. Seu time vai cair e entregaram pro Flamengo. Vai cair, mano? E cair. Pra falar a verdade aí, ó, os 4 que já estão lá na zona de rebaixamento, pra mim de lá não saem. Eu acho que não deve cair time grande esse ano, não. Eu acredito. Olha, tem muita gente, força, tem muita gente querendo ser rebaixado. Mas, ó, por exemplo, o Santos é o primeiro time hoje fora da zona, certo? Tem jogado bem. O Santos tá o quê? 6 pontos à frente do primeiro que cai? Então, tá todo mundo no uma distância, eu acho que considerável. Bom se salvar.